A maioria das motos morre antes dos 100 mil quilômetros. E sabe o que é pior? Não é por defeito de fábrica, é por erro do dono. Isso mesmo que você ouviu. Aquela moto que você comprou sonhando que ia te acompanhar por décadas, ela provavelmente vai te abandonar muito antes. Não porque a Honda, Yamaha ou qualquer fabricante fez um produto ruim, mas porque você está matando ela aos poucos sem nem perceber. Mas relaxa. O que você vai ver aqui não está no manual da sua moto. São segredos que mecânicos veteranos levaram décadas para descobrir e que eu vou te entregar de bandeja nos próximos minutos. Se você aplicar o que vou te mostrar, sua moto pode passar facilmente dos 500 mil quilômetros. E olha, não estou exagerando quando digo que tem gente rodando com mais de 1 milhão de quilômetros no odômetro. Sim, 1 milhão. E olha só. O erro número 3 que vou te mostrar é o que mais destrói motores no Brasil. Aposto que você está cometendo ele agora, sem saber. Antes de começar, deixa eu te explicar uma coisa que mudou completamente a forma como eu vejo motos. Elas não quebram por rodar muito. Elas quebram por rodar errado. Existe uma diferença gigantesca entre uso normal e uso inteligente. O cara que usa normal vai na oficina quando a luz acende no painel. O cara que usa inteligente nunca deixa a luz acender. E olha, não é sobre gastar mais dinheiro. Sério mesmo, é sobre gastar certo. Às vezes, economizar R$50 hoje vai te custar 5 mil amanhã. Já vi isso acontecer centenas de vezes. A maioria das pessoas trata a moto como se fosse indestrutível. Liga, acelera, anda, para, estaciona. Repete isso todo dia e acha que só precisa trocar o óleo quando o mecânico falar. Aí, quando a moto quebra, fica surpreso. Mas ela estava tão bem ontem. Cara, a moto não acorda um dia e decide morrer. Ela vai te avisando aos pouquinhos, mas você não está prestando atenção nos sinais. E quando finalmente presta atenção, já era. Vamos ao primeiro segredo, a manutenção invisível. E por que invisível? Porque ninguém vê, ninguém fala, mas é ela que separa uma moto de 100 mil quilômetros de uma moto de 1 milhão. Primeira coisa, óleo do motor. Eu sei, você já ouviu falar disso 1 milhão de vezes. Mas me responde uma coisa, você troca o óleo no limite que o manual fala ou antes? A maioria das pessoas fala, o manual diz a cada 8 mil quilômetros, então vou trocar com 8 mil. Errado. O manual te dá o limite máximo de sobrevivência do óleo, não o ideal. Sabe o que acontece com óleo velho? Ele vira praticamente água suja, perde a viscosidade, para de proteger e o motor começa a se desgastar por dentro. O pior é que você não vê isso acontecendo. Não tem luz no painel, não tem barulho estranho, o óleo velho não avisa, ele só mata o motor aos poucos. Profissionais que querem moto para a vida toda trocam o óleo com 60% a 70% do limite. Motor de moto trabalha em rotação muito mais alta que carro. Esquenta mais, sofre mais. Se o manual fala 8 mil, troque com 5 mil. Vai gastar um pouco mais? Vai, mas seu motor vai agradecer dobrando a vida útil. E já que estamos falando de óleo, vamos falar do filtro de óleo. Muita gente troca o óleo e quer reaproveitar o filtro velho. Gente, pelo amor, é como tomar banho e colocar a roupa suja de volta. O filtro custa mixaria perto do prejuízo que ele pode causar. Filtro de ar, então, nem se fala. Todo mundo esquece do filtro de ar. Você sabia que um filtro de ar sujo pode aumentar o consumo de combustível em até 20%? E pior, vai forçar o motor a trabalhar mal, engolindo sujeira que deveria ficar retida. Eu tenho um amigo que tinha uma CB300, moto linda por fora, toda brilhando, cromado impecável. Ele lavava todo fim de semana, passava cera, proteção, mas nunca abriu a caixa do filtro de ar. Quando finalmente abriu, depois de 2 anos, o filtro estava praticamente preto, entupido de sujeira. Resultado, a moto estava consumindo mais combustível, perdendo potência, e ele não entendia por quê. Achou que era problema no carburador, levou no mecânico, gastou R$800 em limpeza, sendo que o problema era um filtro de R$60 que ele nunca trocou. Use a marcha certa para cada situação. O motor precisa trabalhar na faixa de rotação adequada. E não é a velocidade que destrói a moto, é o abuso repetido. Deixa eu te contar sobre 2 amigos meus, João e Pedro. Os dois compraram uma Fazer 250 no mesmo mês, mesma concessionária, praticamente do mesmo lote de fabricação. João era o cara mais cuidadoso que você pode imaginar.
Aquecia a moto, não esticava a marcha, acelerava com consciência, fazia todas as revisões no prazo. Pedro era o oposto. Ligava e saía cortando giro, esticava a marcha para economizar. Só trocava óleo quando a moto começava a fazer barulho. Sabe o resultado após 5 anos? A moto do João estava com 120 mil quilômetros rodando como se tivesse saído da concessionária. A do Pedro, com apenas 80 mil quilômetros, já tinha retificado o motor, trocado a embreagem 2 vezes e ainda assim fazia um barulho de liquidificador velho. Mesma moto, finais completamente diferentes. A diferença estava na mão de quem pilotava. Agora chegamos no erro que mais destrói motos no Brasil, e eu garanto que 90% das pessoas assistindo esse vídeo estão cometendo ele: ignorar os ajustes regulares. Estou falando de válvulas, corrente, cabos de embreagem e acelerador, freios, essas coisas que ninguém lembra que existem até o dia que quebram. Vamos começar pela corrente, porque essa aqui é campeã de ser ignorada. A corrente da sua moto precisa estar com a tensão correta e bem lubrificada. Sempre. Não é de vez em quando, é sempre. Corrente frouxa demais bate na balança, desgasta a coroa e o pinhão mais rápido e, em casos extremos, pode até pular e travar a roda traseira. Eu já vi isso acontecer a 80 km por hora. Não foi bonito. Corrente apertada demais força o motor, aumenta o consumo, desgasta os rolamentos da roda e pode até quebrar no meio da estrada. E lubrificação? Cara, tem gente que roda 5 mil quilômetros sem passar um spray na corrente. Aí fica reclamando que trocou a relação inteira com 20 mil quilômetros. Claro que trocou. Corrente seca é corrente morta. A regra é simples. Lubrifica a corrente a cada 500 quilômetros ou sempre que pegar chuva e regula a tensão mensalmente. São 10 minutos que vão economizar centenas de reais. Se a moto começou a fazer um tiquinho diferente, um zumbido estranho, uma vibração que não existia antes, não ignore. Isso é a moto pedindo socorro. Pode ser um rolamento começando a desgastar, uma bucha da suspensão, um problema na corrente da transmissão, um disco de freio empenado, qualquer coisa. Mas se você ignorar, um problema de R$100 vira um problema de R$1.000 em poucas semanas. Eu tive uma CG 160 que começou a fazer um barulhinho leve na roda dianteira. Era quase imperceptível, mas estava lá. Levei no mecânico de confiança e descobrimos que era o rolamento da roda começando a gastar. Trocamos o rolamento por R$80 de peça e 50 de mão de obra. Total, R$130. Se eu tivesse ignorado aquele barulho, em poucas semanas o rolamento teria estourado completamente, poderia ter danificado o cubo da roda e o conserto sairia por mais de R$800, fora o risco de acidente. Então, fica a dica. Sua moto fala com você através de sinais. Aprende a ouvir esses sinais antes que seja tarde demais. Agora eu quero falar sobre algo que vai além da mecânica, a mentalidade. Porque no final das contas, a diferença entre uma moto que dura 100 mil quilômetros e uma que dura 1 milhão não está só na manutenção, está na cabeça do dono. Existem 2 tipos de donos de moto, o que usa e o que cuida. O que usa trata a moto como ferramenta descartável. O que cuida trata a moto como investimento de longo prazo. O cara que usa fala, vou trocar o óleo quando der problema. O cara que cuida fala, vou trocar o óleo antes de dar problema. O cara que usa ignora os barulhos até não ter mais jeito. O cara que cuida investiga cada detalhe estranho. O cara que usa economiza na manutenção para gastar na troca de moto. O cara que cuida investe na manutenção e nunca precisa trocar de moto. E aqui vai uma frase que eu quero que você grave. Quem cuida da moto não economiza, investe. Porque toda vez que você faz uma manutenção preventiva, toda vez que troca uma peça antes dela quebrar, toda vez que usa produto de qualidade, você não está gastando dinheiro, está investindo na longevidade do seu bem. Uma moto bem cuidada não perde valor. Pelo contrário, no mercado de usados, uma moto com histórico completo de manutenção, todas as revisões em dia, peças originais, sem gambiarras, essa moto vale ouro.
Eu conheço um cara que tem uma CB500 de 2015. Ele anotou cada troca de óleo, cada filtro, cada ajuste, cada peça trocada. Tem um caderno com tudo registrado, com data e quilometragem. Tem todas as notas fiscais organizadas. Quando ele foi vender a moto ano passado, apareceu um cara disposto a pagar R$3.000 a mais que a tabela FIPE só por causa desse histórico, porque ele sabia que estava comprando uma moto confiável, não uma incógnita. Então, muda sua mentalidade. Se você quer uma moto que dure décadas, precisa pensar diferente. Precisa parar de ver manutenção como gasto e começar a ver como investimento. Sua moto é tipo um relacionamento. Se você só dá atenção quando ela está dando problema, o relacionamento não vai durar. Mas se você cuida, demonstra carinho, está sempre presente, esse relacionamento vai longe. E outra coisa importante, não compare sua moto com a dos outros. Sempre vai ter aquele cara que fala, eu nunca faço nada e minha moto nunca deu problema. Ótimo para ele, mas estatisticamente, esse cara está na minoria sortuda ou está mentindo. A maioria das motos precisa de cuidados regulares para durar. Essa é a realidade. Aceita isso e segue em frente cuidando da sua. Agora vamos para a parte prática. Eu vou te dar um checklist do que fazer toda semana, todo mês e a cada X quilômetros para manter sua moto voando. Toda semana ou a cada 500 quilômetros. Calibragem dos pneus. Pneu murcho gasta mais combustível, desgasta irregular e é perigoso. 2 minutos no borracheiro não vai te matar. Lubrificação da corrente, principalmente se pegou chuva durante a semana. Verificação rápida de óleo, só para garantir que o nível está ok. Olhada geral na moto procurando vazamentos, parafusos soltos, algo fora do lugar. Todo mês. Regulagem da tensão da corrente. Verificação do nível do fluido de freio. Inspeção visual dos pneus procurando cortes, objetos presos, desgaste irregular. Limpeza do filtro de ar se você anda muito em estrada de terra ou cidade com muita poeira. Teste de freios e embreagem para ver se está tudo respondendo bem. Aperto geral de parafusos importantes, guidão, retrovisores, pedaleiras, etc. A cada 3 meses ou 3.000 quilômetros. Troca de óleo e filtro de óleo. Sim, mesmo que o manual fale 5 ou 8.000 quilômetros. Limpeza profunda da corrente com removedor de graxa e lubrificação caprichada. Verificação do estado das pastilhas e lonas de freio. A cada 6 meses ou 6.000 quilômetros. Substituição do filtro de ar. Verificação e possível substituição das velas de ignição. Verificação do estado dos pneus e possível rodízio se aplicável. Verificação de todos os cabos, embreagem, acelerador, freio, procurando desgaste. A cada ano ou conforme manual. Troca do fluido de freio. Fluido de freio absorve umidade com o tempo e perde eficiência. Regulagem de válvulas conforme a especificação da moto. Troca da corrente e relação se apresentar desgaste, geralmente entre 20 e 40.000 quilômetros, dependendo dos cuidados. Substituição das velas de ignição se não trocou nos últimos 6 meses. Revisão completa da suspensão. Verificação do sistema elétrico e bateria. E aqui vai a dica de ouro que pode salvar sua moto. Anota tudo. Cria um caderninho, uma planilha no celular, um arquivo no computador, qualquer coisa, mas registra cada manutenção que você faz. Coloca a data, a quilometragem, o que foi feito, quanto custou, qual peça foi usada. Histórico vale mais que sorte. Quando você tem tudo anotado, nunca esquece nada, consegue prever quando a próxima manutenção vai vencer e tem um controle total sobre a saúde da sua moto. Além disso, se um dia você decidir vender, esse histórico vale ouro, literalmente. Então é isso. Agora você tem em mãos o conhecimento que separa uma moto comum de uma moto imortal. Recapitulando rapidinho, manutenção invisível é a base de tudo. O jeito que você pilota define a longevidade. Ajustes regulares evitam prejuízos gigantes.
E a mentalidade certa faz toda a diferença. Uma moto bem cuidada não tem limite de quilometragem. Sério, já vi CB400 de 1985 com mais de 500 mil quilômetros rodando perfeitamente. Já vi taxistas com Titan de 2010 passando de 300 mil quilômetros sem nunca ter aberto o motor. O segredo? Tudo o que eu falei aqui nos últimos 16 minutos. Não tem mágica, não tem segredo industrial, não tem truque milagroso. É só cuidado, consistência e inteligência. Se você aplicar metade do que viu aqui, sua moto já vai durar o dobro do normal. Se aplicar tudo, prepara um espaço na garagem porque você vai ter essa moto por muito, muito tempo. Agora eu quero saber de você. Quantos quilômetros tem a sua moto hoje? E você está fazendo esses cuidados todos ou está devendo alguma manutenção? Conta aqui nos comentários. Adoro ler as histórias de vocês e ajudar com dúvidas específicas. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aquele like aí embaixo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que precisam saber disso. E se você quer mais conteúdo sobre moto, sobre como cuidar, como pilotar melhor, sobre equipamentos, reviews de motos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente ensina a moto para durar, não para quebrar. Valeu demais pela atenção. Pilota seguro, cuida da sua maquininha e até o próximo vídeo.